A gente tem uma realidade muito boa, muito fácil para o Evangelho. Por causa disso, muitas vezes a gente não valoriza. A gente não valoriza estar na igreja aos domingos, a gente não valoriza o louvor, você poder pular e cantar o mais alto que você puder, sem que ninguém apareça com a arma na sua cabeça. A gente não valoriza uma igreja que naturalmente cresce. A gente não valoriza um local onde as pessoas passam e dizem: olha, minha igreja, vem cá. Porque no Brasil é assim. No Brasil é assim que funciona. No Brasil, você liga a televisão, tem vários canais pregando o Evangelho. No Brasil, você liga a rádio, tem praticamente o mesmo tanto de rádio tocando músicas seculares, tem tocando músicas da igreja. Então a gente vive num país onde o Evangelho é livre. Ele é tão livre que está virando moda. Você sabe que praticamente metade do Brasil hoje se considera evangélico. Você sabe que existiam os católicos não praticantes, né? Ele diz assim: meu pai é católico, minha é católica, então você se dizia católico, mas você vem para a missa. Mas você se dizia católico. Hoje em dia tem os evangélicos não praticantes. Hoje em dia você pergunta: qual a sua religião? Você diz: eu sou evangélica. Está com 2 anos que eu não fiz na igreja. Mas eu sou evangélica. Então hoje a gente não tem lá nem perseguição. Antigamente você dizia que era evangélico na escola, os meninos ficavam fazendo nada com a sua cara. Ao crente. Antigamente você dizia que era evangélico, as pessoas zombavam de você da sua fé, achavam que você era burro por acreditar na Bíblia. Hoje em dia nós vemos cientistas, artistas, políticos e pessoas influentes dizendo: eu sou evangélico, sendo aplaudidos por isso. Hoje em dia não há mais perseguição. Hoje em dia a perseguição é interna. Hoje em dia somos nós que nos levantamos contra a própria vida. Falamos mal dela, reclamamos, murmuramos, não valorizamos. Hoje em dia somos nós mesmos que fazemos isso na igreja. Então, uma das coisas que aconteceu para nós ontem foi essa reflexão de como a gente tem benefícios, muitos benefícios, e a gente não valoriza muitas vezes. Vocês estão entendendo? 1 Coríntios 10. Nós vamos ler inicialmente do 1 ao 6, mas eu quero que você continue com essa Bíblia aberta, porque depois nós vamos voltar para ler outros versículos, tá bom? Então deixa o seu marcadorzinho aí, ó, 1 Coríntios 10. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Amém? Amém. Amém. Abre esse capítulo que fala aquela frase assim: quem está de pé, cuide para quê? Mas a frase é assim. O que é a frase? Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Dependendo da outra versão, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Será que muda alguma coisa? Muda muito? Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então isso vai fazer uma grande diferença. Uma coisa é você estar de pé, outra coisa é você pensar estar de pé. E quando a gente pensa que está de pé, a gente comete muitos vacilos. Porque você pensa que está forte, você pensa que está de pé. E nós nos esquecemos que nós somos fracos. Nós nos esquecemos que existe uma coisa dentro de nós que grita, chamada carne. Então nós nos achamos muito fortes e às vezes nos submetemos a situações muito perigosas. E são nessas situações perigosas que pode acontecer a gente cair. Mas a gente se submete a elas por quê? Porque a gente pensa: eu sou forte, eu já sou um crente maduro, eu sou livre em Deus, de verdade, eu já tenho tantos anos de crente, essas coisas não me afetam mais, eu já estou livre no álcool há tantos anos, eu não frequento mais festas há tantos anos, olha, eu já sou um líder, eu já sou um pastor, eu já sou isso. Então você começa a pensar que está forte.
Mas a Bíblia ela nos orienta a gente constantemente trazer a realidade que nós, na verdade, somos fracos. E quando nós entendemos que somos fracos e assumimos que somos fracos, aí nós nos tornamos fortes. Porque aí nós colocamos a nossa confiança e independência naquele que nos fortalece. Mas quando nós achamos que somos fortes, nós achamos que somos capazes de vencer as tentações por nossas próprias forças, para que fugir? Eu sou crente maluco, eu consigo ficar irresistível. Cuidado. Quando nós nos colocamos nessa situação de acharmos que somos muito fortes, essas situações podem levar a gente à queda. Então aqui Paulo ele traz uma história para que os coríntios entendam a situação que eles estão inseridos. E eles dizem, olha, sabe os nossos antepassados no deserto? Olha o que aconteceu com eles. Vocês estão numa situação mais ou menos parecida. Por isso que ele traz essa história. Essa carta aqui, gente, ela foi feita para crentes. Povo de Corinto aqui é povo crente. Isso aqui não é uma carta evangelística. É uma carta que começou lá com a galera que é crente, que se reunia, que participava da ceia. Então ele estava falando isso aqui para eles. E aí ele diz assim, ó. Ele diz assim, sabe os nossos antepassados? Nossos antepassados na fé. Eu sei que tem muitas pessoas que se questionam por que a gente tem que estudar a história do povo de Israel. O que eu tenho a ver com esse povo? Por que eu tenho a ver com esse povo no deserto? O que eu tenho a ver com Moisés? Por que eu tenho que estar pegando a Bíblia e estar lendo Êxodo, Números, Deuteronômio? Para que eu tenho que estudar a história do povo de Israel? Para que eu tenho que estar aqui nas quintas-feiras estudando as profecias de Jeremias acerca do povo de Israel, do povo de Judá que foi para a Babilônia? Para que eu tenho que saber que era Nabucodonosor? Por que eu tenho que saber disso? Porque eles são nossos ancestrais na fé. Eles são os nossos pais na fé. E é muito importante que a gente saiba entender o passado para compreender o presente. Enquanto a gente não para estudar o passado, muitas coisas no presente nós não vamos entender. O que Paulo está fazendo aqui, gente, nada mais é do que o que nós fazemos todo domingo. Pregando. Usando experiências da Bíblia para trazer ensinamentos para as pessoas. A diferença é que, olha aqui o salto na história, o salto no tempo. Paulo está usando a história do povo de Israel para ensinar os coríntios naquela época. A Érica está usando a história dos coríntios para ensinar vocês aqui na 2023. Muda o tempo, mas é a mesma coisa. Eu estou usando uma história que aconteceu de pessoas que erraram para que a gente entenda, reflita e não repita o mesmo erro. O povo no deserto foi liberto por Deus. O povo no deserto presenciou milagres. O povo no deserto foi suprido por Deus. O povo no deserto tinha a presença de Deus. E é isso que Paulo fala aqui, olha só, ele diz: pois não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Peraí. Eles bebiam da rocha que os acompanhava, e essa rocha é Cristo. Como assim? Já leram essa frase? Que rocha é essa que é da qual eles bebiam? A rocha que foi ferida. E essa rocha nos acompanhava, e essa rocha era Cristo. O que os rabinos judeus acreditam é que aquela rocha que foi não só uma vez, né? Não foi uma única vez. Que ela deu água para aquele povo, aquela rocha era a materialização da presença de Deus. Então não era uma rocha natural, era uma rocha espiritual. E aquela água que eles beberam, uma água que foi providenciada pelo próprio Deus. Então eles criam que aquela água era uma água também espiritual. Não é espiritual de não ser física, é espiritual porque foi providenciada por Deus. Então aquela rocha que foi ferida e que liberou aquela água, eles acreditam e eles interpretam que era como se fosse o símbolo do próprio Cristo que seria ferido também em nosso amor. Outra coisa que acontece,
lembre desses 4 termos. Eles foram batizados no mar. Repita aí, batizados no mar. Estavam sobre a nuvem. Beberam da água espiritual. Comeram do pão espiritual. São 4 comparações que Paulo vai fazer. Paulo diz assim: da mesma forma que eles tiveram todos esses benefícios, vocês também têm. Vocês foram batizados para uma nova vida. Saíram da escravidão para a liberdade. Vocês têm a presença de Deus, assim como eles tinham a nuvem e a coluna de fogo, que era a presença de Deus que acompanhava eles. Vocês, coríntios, também têm a presença de Deus através do Espírito Santo. Vocês participam da comida e da bebida espiritual, assim como eles tiveram uma comida e uma bebida espiritual, que foi a água da rocha e o maná. Vocês têm o pão e o vinho na ceia. Apesar de eles terem todas essas coisas e terem experimentado tudo isso com Deus, o que aconteceu foi que a maioria deles não entravam na terra prometida. E por que eles não entraram na terra prometida? Vamos continuar lendo? Vamos ler do 6 a 10? Acompanha aí, que está com a Bíblia aberta ainda, ó. Do 6 a 10. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. O nosso Deus é amor, mas ele também é o quê? Ele é justiça. E ele é fogo consumidor. Eu quero parar aqui na primeira parte com vocês. A primeira parte vamos falar do batismo na água e da presença na nuvem. O que isso significa para nós? O novo nascimento e a presença de Deus. Então vamos lá. Essas pessoas aqui, elas foram tiradas, Israel. Nele que eu estou falando, olha só, estou falando 3 realidades. Primeira realidade, o povo de Israel no deserto. A segunda realidade, o povo de Corinto, aqui na capa. E a terceira realidade, nós, eu e você aqui hoje. Então, na primeira realidade, o que estava acontecendo? Aquele povo foi tirado do Egito, da escravidão para a liberdade. Eles passaram pelo mar, e a passagem pelo mar significava o quê? Uma nova vida. A libertação. Assim como você, no momento em que você foi batizado, você disse assim: a partir de hoje eu estou vivendo uma nova vida. O que é passado ficou para trás, tudo se fez novo, sou nova criatura. O batismo é o símbolo dessa mudança de vida, dessa entrada no reino de Deus. Amém? Então, a passagem pelo Mar Vermelho, o povo de Israel significava isso, assim como o batismo significa isso para nós. Saímos da escravidão para encontrarmos a liberdade em Deus. Outra coisa, a presença de Deus na nuvem e na coluna de fogo. Essa presença de Deus na nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite era o próprio Deus que estava acompanhando eles, direcionando, provendo, protegendo. Então havia a presença de Deus sobre eles, assim como nós. No momento em que nós nos batizamos, no momento em que nós entregamos nossas vidas ao Senhor, ali naquele momento, Deus faz um compromisso com a gente. E ali nós experimentamos um Deus que faz milagres, nós experimentamos um Deus que nos protege, nós experimentamos um Deus que manifesta a sua presença, nós manifestamos um Deus que é Pai, que faz a gente sentir esse amor, essa proteção, essa direção. Qual que é o problema? De que adiantaria Deus tirar aquele povo do Egito, dar a eles a liberdade, dar a eles o privilégio de ter um Deus todo-poderoso ali presente no meio deles, se aquele povo queria continuar vivendo como escravo? De que adiantaria sair do Egito se o Egito nunca saiu do coração deles? Como desejar ou cobiçar algo que um dia os humilhou tanto,
Como você cobiçar a prostituição, da qual você foi liberto. A idolatria, da qual você foi liberto. A imoralidade, que você foi liberto. A prática, a mentira, aquilo que um dia Deus libertou você. E hoje você pode estar, não sou batizado. Não, mas eu sinto a presença de Deus. Mas como é que está o seu coração? Será que o seu coração ainda cobiça as coisas pelas quais você um dia foi escravo? Como é que está o seu coração? Será que você continua desejando as cebolas do Egito? Assim como eles diziam, por que Deus nos trouxe para cá? Para a gente ficar comendo esse pão? Eu prefiro as cebolas do Egito. As cebolas do Egito eram acompanhadas de humilhação, de escravidão, de prisão. Nós estamos muitas vezes desprezando amar o Senhor para desejar as cebolas do Egito. Cebolas que nos prendem. E que no fundo, nem são tão boas assim. Quem é que vai estar cobiçando cebola? Mas só que o pensamento deles, da cultura egípcia, estava tão inserido nisso que por mais que eles tivessem sido tirados fisicamente daquele local, o coração deles ainda estava lá. Por mais que eles agora estivessem reunidos com o povo de Deus, na presença de Deus, com um líder muito bom, com um milagre de Deus acontecendo, ainda assim eles estavam dentro do coração deles, desejando estar no Egito, comendo as comidas do Egito, participando das festas idólatras do Egito. E eles não estavam percebendo o privilégio que estavam tendo. E, consequentemente, eles estavam murmurando. Senhor, eu queria outra coisa. Senhor, eu não estou gostando dessa caminhão. Senhor, eu não estou gostando desse maná. Senhor, eu não estou gostando dessa água. Moisés, chega uma hora que as pessoas murmuraram tanto. Moisés chegou para Deus e disse assim, Senhor, faz uma pergunta. O Senhor tirou esse povo do Egito para levar eles para Canaã, não foi? E o Senhor me escolheu para liderar esse povo, não foi? Mas, Senhor, esse povo, eles estão se comportando como bebês, como crianças. Às vezes eu tenho a impressão que o Senhor me escolheu como uma babá para colocar uns bebês no meu braço para levar eles para Canaã. Porque é isso que está aparecendo. E eu lhe digo uma coisa, Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor quiser me matar, me leva logo. Não aguento mais não. Quem que aguenta a murmuração? Quem que aguente? Não tem que aguente conviver com pessoas murmuradoras que toda hora estão reclamando. Reclama da comida, reclama da casa, reclama do tempo, reclama do trabalho, reclama da igreja. Tudo é motivo para reclamação, nada está bom. Tem pessoas que tudo ao redor dela está ruim, está insatisfeita com o marido, insatisfeita com os filhos, insatisfeita com o chefe, insatisfeita com tudo. Será que essas pessoas não estão percebendo que o problema na verdade são elas mesmas? E cuidado, você pode ser uma dessas pessoas assim como eu. Porque a gente se engana, a gente pensa que está de pé. Normalmente quando o pregador fala esse tipo de coisa, a gente começa a pensar, quem é o nosso murmurador? Ei, olha para você. Será que eu sou murmurador? Será que eu fico me lembrando da minha vida lá no passado, que começa a fazer murmurações e reclamações diante de Deus? Às vezes eu digo assim, não vou murmurar diante de Deus porque é pecado. Mas basta chegar um irmão ali que você começa a murmurar, e é pecado de toda forma, porque Deus está presente o tempo inteiro. Ele está vendo nosso mundo computador. Ele está vendo os nossos corações ingratos. E quantas vezes Deus tem nos abençoado com sorte de bênçãos, uma família, saúde, um teto para morar, comida para comer. E a gente abre a nossa boca para estar reclamando. Assim como essas pessoas fizeram. Será que essas pessoas aqui de Israel não entenderam que eles foram tirados de uma realidade de escravidão para poder se relacionar com Deus que é Pai? Eles queriam voltar para uma vida de escravidão. Porque em nenhum momento eles entenderam que Deus é bom. Na cabeça deles, Deus é mau, Deus é ruim, Deus é injusto. Senhor, eu quero carne, tá bom. Pediram tanto carne que Deus deu carne para sair pelo nariz. Senhor, estamos com fome, queremos comer. Eu vou dar um maná. Vocês terão maná todos os dias até que cheguei no maná. E não teve um dia em que Deus falhou, porque Deus não deu. Estamos com sede, Deus tirou a água abaixo. Estamos com calor, Deus colocou uma nuvem sobre eles para que eles ficassem na sombra. Estamos com frio à noite, Senhor. Deus se materializou numa coluna de fogo para esquentar eles. As roupas não foram rasgadas, as sandálias também não se acabaram.
Mas o que saía da boca daquelas pessoas era murmuração. E porque eles estavam murmurados e descontentes com Deus, eles foram para a idolatria. Porque na mente deles, os ídolos iriam tratar eles melhor do que Deus. Olha o que a murmuração pode gerar nos nossos corações. Quando nós estamos insatisfeitos com Deus, nós procuramos outras formas de satisfação. Isso é um perigo. É um perigo. Porque se Deus não está nos dando satisfação, o problema não é com Deus. O problema está comigo. Não há satisfação maior do que a presença de Deus em nossas vidas. E se eu não estou conseguindo estar satisfeito com isso, estou procurando satisfações no dinheiro, no sexo, no poder, na minha imagem, na comida, na bebida, há algum problema sério comigo, porque há um vazio dentro de mim que pode ser preenchido por Deus, mas por algum motivo que eu não estou permitindo que seja preenchido. Então, em vez de eu procurar em Deus a minha satisfação para que eu viva uma vida plena e feliz, o que eu estou fazendo é descartando Deus, murmurando contra Ele e buscando em outra fonte a minha satisfação. Porque aquilo que Deus está me providenciando não é suficiente. Eu provo na minha vida que eu não estou sendo satisfeito por Deus e para mim Ele é insuficiente, por isso eu busco outras coisas. Estar com os irmãos na igreja não é bom o suficiente, porque eu só me alegro se eu sair com meus amigos na sexta-feira e for beber cerveja lá. Porque só isso me traz grande satisfação. São coisas pequenas na nossa vida. Coisas pequenas. Todo mundo passa por isso, não é só eu, não é só você. É a gente escolher passar horas e horas dos nossos dias numa rede social, porque aquilo de alguma forma faz a gente esquecer da realidade da vida. Aquela rede social é uma fuga. A pornografia vai me dar uma satisfaçãozinha, um prazerzinho para poder esquecer dos meus problemas. Não é prazer maior do que a gente sentir a presença de Deus, colocar um louvor, ler a Bíblia, a gente se derramar diante de Deus, e ali é uma satisfação que cura. E é uma satisfação que depois desse momento você vai se sentir cheio e pleno. Não é uma satisfação que depois daquele momento você vai se sentir sujo distante de Deus. Envergonhado. O que esse povo estava fazendo era deixando que a murmuração guiasse o coração deles para idolatria. E aí Paulo diz assim: vocês, em Corinto, estão passando pela mesma situação. Vocês têm muitos benefícios. Vocês foram salvos. O pecado de vocês foi pago. Vocês têm liberdade. Vocês têm tudo o que vocês precisam para serem felizes. E por que é que vocês não estão agindo com a responsabilidade necessária? Ah, mas Deus me salvou, não precisa mais fazer nada. Você não precisa fazer nada para ser salvo, isso é um fato que a gente prega aqui quase todos os domingos. A salvação é pela graça, amém? Não é pelo que eu faço, eu deixo de fazer. Mas uma vez que você é salvo, vai existir uma coisa na sua vida, que é os frutos da obediência. Aquelas árvores, aqueles ramos que não frutificam, o que é que Cristo faz? Ele arranca e joga fogo. Então, existe um equilíbrio que a gente precisa refletir aí. Somos salvos pela graça, sim, mas somos salvos para as boas obras. Somos salvos pela graça, sim, mas precisamos responder com obediência. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa vida. Os cristãos estavam vivendo da mesma forma que os israelitas. E se eles não mudassem urgentemente, o fim deles seria o mesmo. Qual foi o fim dos israelitas no deserto? Eles não entraram na terra prometida. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você pode estar na igreja, você pode ter sido batizado, você pode ter sentido a presença de Deus, você pode até estar participando da ceia, comendo do pão, do vinho, você pode estar dentro do estudo, você pode ter nascido, crescido, casado, morrido na igreja, e não tem sido igreja, e nunca está na terra prometida. Sabe por quê? Porque tem muita gente pensando que está de igreja. Na verdade, é da igreja. Isso é um engano. A gente se engana, a gente acha que está tudo bem porque a gente vai para o culto, mas a gente não fala para o culto de doutrina, não, glória. A gente acha que está tudo bem porque nós estamos fiéis nos serviços religiosos. Mas se você estiver vendo aqui os cultos de doutrina, você vai estar entendendo que lá naquela situação do povo de
eles estavam distantes de Deus, mas eles continuavam fazendo todo o serviço religioso. Os cultos no templo permaneciam, os sacrifícios permaneciam, os sacerdotes estavam lá, os profetas profetizavam, mas os profetas profetizavam coisas do coração deles. Mas os sacerdotes falavam só o que eles queriam falar. Mas as pessoas, elas iam lá fazer sacrifícios a Deus e depois, como diz no próprio texto de 1 Coríntios 10, eles iam para a farra. Aqui em 1 Coríntios 10 também Paulo fala assim: como pode vocês se sentarem para participar da ceia do Senhor, comer do pão, beber do vinho, ser um só com Cristo e depois vocês irem se sentar na mesa dos demônios? Que é umas festas idólatras que aconteciam. Como que pode? Vocês acham que vocês vão viver essa vida adulta no final? Vocês ainda vão entrar na terra prometida? Onde está a nossa responsabilidade diante de todos os benefícios que o Senhor tem nos feito? O que nós podemos dar ao Senhor? Como nós podemos responder a isso? Como nós podemos agradar? O que diz aqui? Versículo 5. Contudo, Deus não se agradou na maioria deles. Será que Deus tem se agradado de mim no meu coração? Como é que está a minha vida? Eu me pergunto, se eu estava fazendo essa reflexão ontem, se eu morresse hoje, como eu encararia o rosto de Deus agora? Como eu usei a minha vida? Quais têm sido as minhas prioridades? Como tem sido a minha responsabilidade diante daquilo que Ele fez por mim? Como é que tem sido a minha vida? Será que eu tenho feito do batismo, da presença dele, do momento de ceia, apenas algo mais sem muito significado? A ceia ela tem muito significado para nós. A ceia é o momento em que nós estamos reconhecendo quem Jesus é na igreja. A ceia é o momento em que nós estamos reconhecendo quem nós somos com nossos irmãos. A ceia é o momento em que nós estamos reconhecendo a liberdade que recebemos na cruz. É o momento em que nós estamos gratos pela salvação que recebemos. É o momento em que nós estamos sendo fortalecidos espiritualmente através desse alimento espiritual. Será que eu estou banalizando aquilo que é sagrado? Assim como os israelitas fizeram no deserto, os coelhos estavam fazendo lá na época deles. Será que eu estou achando que porque eu entendo a graça, eu entendo a liberdade, eu posso viver de qualquer forma, de qualquer maneira? Será que aquilo que eu estou fazendo da minha vida é algo que me agrada a Deus? Eu oriento a vocês, eu aconselho que vocês possam durante essa semana ler, antes de você ir para a célula, tá? Que você leia 1 Coríntios 10 e faça essas reflexões. A minha vontade era desenvolver mais esse capítulo, porque para nós foi muito rico. Eu e o Helder lemos esse capítulo algumas vezes. O Helder disse assim: Érica, eu não lembrava desse capítulo, como foi que deu na tua cabeça? Eu falei: não sei, eu devo ter lido em algum lugar. E durante essa semana, quando eu fui pensar na palavra que era para trazer no domingo, me veio essas frases na cabeça no capítulo. Eu fui lá e, meu Deus, é isso, falou muito comigo. Tenho certeza que falou com ela também. E há algo que só a palavra pode fazer. Que não há, palavras ou formas de comunicação tão perfeitas que façam eu convencer você de alguma coisa. O convencimento ele só vem através do Espírito Santo. Isso acontece na leitura da palavra, no primeiro de oração, quando você está só com Deus. E é por isso que nessa manhã eu quero orientar você, aconselhar, para que você leia esse capítulo e deixe ele ser trabalhado dentro do seu coração. As perguntas que ficam para esse momento como é que tem sido a minha vida? Será que eu tenho reconhecido os benefícios que Deus tem me dado? Você vai ter uma música na nossa playlist que eu escuto ela direto. Você foi adotado por Deus. Pela graça. Você recebeu uma herança em Deus. Você tem uma família, que é a igreja. Você recebeu o Espírito Santo. Você tem muitos e muitos privilégios que Deus fez por você. Mas o que você tem feito para agradar ao Senhor? Será que nós
calor, faltando eu também sinto, gente, eu tô suave. A cadeira não está confortável, o microfone não está bom, essa palavra não está boa, o louvor não está bom, nada está bom. Aí eu vou para casa reclamando, todos os pecadores. Nosso cristianismo tem se desvincular isso. Eu quero convidar você a experimentar o cristianismo real. Não você ser um rato de igreja, não você ser espectador de igreja, mas é você entender o que é ser cristão e ser participante desse grupo. E ser alguém ativo, alguém que frutifica, alguém que entende os propósitos. Não que você beba o vinho e coma do pão porque é uma costume. Ah, porque tem que fazer e pronto, porque Deus Jesus mandou. Ah, porque você está me mandou. Não! Existe um fortalecimento, uma edificação espiritual nesse momento, mas eu tenho certeza que só quem vai conseguir sentir isso é quem entende de propósito. Se você fizer por fazer, se você estiver banalizando, eu lamento lhe dizer, mas Deus, Ele não alerta. Não banalize a ceia. Não banalize esses momentos. Não banalize a ceia. Assim como os coríntios fizeram, assim como os israelitas fizeram com os benefícios de Deus. Os israelitas, eles banalizaram a graça e a bondade de Deus e os corpos deles ficaram espalhados no deserto. Os coríntios banalizaram a ceia, ao ponto deles estarem junto com os irmãos, comerem o pão, beberem o vinho e depois saírem para os cultos idólatras. Sentarem nas mesas dos escarnecedores. Para fechar, meus irmãos, eu quero dizer para você que vai ter muitos convites que você vai ter que dizer não. Mas eu sou livre. Mas cuidado. Não transforme a liberdade que Cristo nos deu em libertinagem. Não pense que você é forte. Não pense que você está de fé. Prefira entender que você precisa de Deus e que vai ter momentos em que Deus vai chegar para você e vai dizer assim: tudo bem, não é pecado você se sentar com alguém que está bebendo. Pecado nenhum. Mas você tem uma fraqueza nessa área. Então não vá. Sabe? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente se acha muito forte, que a gente acha que tudo bem, mas quando a gente menos percebe, a gente está caindo no mesmo pecado. Então a gente precisa fazer essas reflexões na nossa mente. Como eu estou diante de Deus, como eu estou trazendo, como eu estou valorizando esses benefícios, ser igreja, ser salvo, ter a presença de Deus, participar da ceia, ter uma família, ter pastores, poder abrir a minha boca e louvar. Nós não entendemos. Tem pessoas que não conseguem ouvir som e nunca vão entender aquela sensação de você ouvir uma música, cantar junto e arrepiar a sua pele. Elas nunca vão poder ter o prazer de abrir as suas bocas e cantarem para Deus. Nós temos privilégios e benefícios. O que nós temos feito com os benefícios que Deus tem nos dado? Como tem sido o nosso posicionamento? Então, essa manhã de trazermos essa realidade, eu queria convidar aqui o pastor a nesse momento da ceia. E convidar você também a ficar de pé. Porque aquilo que nós vamos fazer agora não é só um ritual. Não é só mais uma coisa. O que eu lhe peço é que você seja como se fosse a última ceia. E que você seja lembrando do seu Salvador, lembrando do seu Senhor, daquilo que Ele fez e tem feito pela sua vida. Que essa ceia desse domingo seja uma ceia cheia de gratidão nos nossos corações. E se você perceber que durante a sua vida, durante os seus dias, você tem caído na murmuração, caído na idolatria, caído na insatisfação, derrama o seu coração diante de Deus nessa manhã e diga: Senhor, satisfaz o coração. Senhor, me ajuda a ser mais grato. Senhor, me ajuda a responder de forma positiva e grata pelo que o Senhor tem feito comigo. Amém?